Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, sou homeopata, sou fisioterapeuta e nós estamos aqui falando de homeopatia, remédios homeopáticos, família ferrum e hoje a gente vai falar de ferrum sulfuricum. Muito bom. Vamos ver o que esse remédio tem de muito especial. Todos eles são especiais, mas esse aqui tem uma característica muito importante. Aqui, gente, eu já vou dar um spoiler. São pessoas muito exigentes em relação às relações conjugais ou ao relacionamento com seu parceiro. São pessoas que cobram muito. Cobram postura do parceiro, cobra cuidados, cobra trocas de confidências e de intimidades da alma. São pessoas que têm uma visão do que é uma vida conjugal e cobram que o outro partilhem dos mesmos conceitos sobre a vida conjugal. Então, vamos juntar aqui o ferrum, né? O ferrum, nós falamos de pessoas sólidas, rígidas, pragmáticas, que cobram bastante e que se cobram bastante também. Isso é o lado ferro. E a gente tem o lado sulfur. O lado sulfur são pessoas mais intelectuais, pessoas muito inteligentes, e está muito ligado à limpeza do organismo, o sulfur, muito ligado também ao calor. Então, são pessoas que têm uma tendência a ser irritadas, irritáveis, e que precisam, muitas vezes, de um momento sozinho para deixar a mente passear por esse universo imaginário. Muito bem, então, é um sal associado à fraqueza, congestão, distúrbios inflamatórios, principalmente inflamação com pus, secreção amarela, vermelhidões, né, aquelas secreções vermelhas. Então, nós falamos aqui dos distúrbios inflamatórios, hemorragias, e a necessidade de firmeza ligado à vida conjugal, à família e à sustentação do relacionamento. Então, como eixo principal emocional de ferro fosfório, aliás, de ferro sulfúrico, é a ideia de que o relacionamento precisa funcionar da maneira que o paciente considera correta. A tendência a pressionar o parceiro para um papel esperado, para que ele assuma um papel esperado dentro de uma relação. Participe mais e corresponda às responsabilidades afetivas e práticas. Isso gera uma sensação de que ele é o único realmente empenhado em manter a relação viva. Então, muito bem. Então, são pessoas que acreditam que o relacionamento deva girar de acordo com o papel esperado, com uma grande responsabilidade afetiva, com uma responsabilidade prática. E ele acredita que, porque ele é uma pessoa que faz aquilo que é o correto, ele acredita que ele está fazendo dessa forma. Sendo afetivo, estando presente, estando prático, tentando manter e se empenhando para manter a relação viva. Porém, se o outro não faz igual, ele se sente sozinho na relação, ele acha que o outro não está dando o melhor de si para que aquela relação funcione. Isso é muito pesado, né? É uma cobrança bastante pesada, porque cada um tem o seu jeito de amar. E aí começa a ficar complicado quando você quer que o outro te ame do seu jeito. Também tem um forte desejo de compartilhar a vida, conversar sobre emoções e aprofundar vínculos. No entanto, essa necessidade nem sempre encontra reciprocidade. Muito sofrimento para esse ferro sulfúrico que pensa dessa forma. O paciente pode não perceber que o outro se afasta justamente por ser cobrado demais, criando um ciclo de tensão, irritação e distanciamento emocional. A irritabilidade é um traço importante, que o ferro sulfúrico, como eu havia dito, são pessoas que precisam muito do seu espaço, e muitas vezes não é nem só um espaço físico, é um espaço interno.
Então, por qualquer coisinha, eles se sentem invadidos. Nós vimos lá em ferro muriático, se uma pessoa fizer um estalido na boca, um barulho na boca, eles já se sentem invadidos e já começam a se sentir. Estou tentando aqui lembrar na palavra, eles começam a se sentir invadidos, não consegui achar a melhor palavra para isso. Começam a se sentir machucados, começam a se sentir prejudicados por causa desse barulho, por causa desse estalido. Então, qualquer coisinha, qualquer barulho, já se sentem invadidos e já reagem a isso e se irritam. Tem uma necessidade de manter firmeza no relacionamento, sensação de carregar o relacionamento sozinho, o peso da relação. Peso, peso, peso é uma palavra, sensação de peso é uma palavra que sempre está presente na família dos ferros. Exigência da responsabilidade do outro, irritabilidade com interferências, desejo de diálogo emocional, mas muita dificuldade de lidar com a diferença de ritmo afetivo. Características físicas, tendência a calor, congestão, rubor, sensação de sangue subindo para a cabeça e para o rosto, cefaleia pulsátil, com rosto vermelho zumbido, presença de vertigem, dor de dente violenta que piora com calor, gastrite, eructações ácidas, alimentos em pedaços, né, tanto nas fezes quanto nessa regurgitação, dor na vesícula biliar, tendência à constipação, diarreia, presença de vermes, menorragia e metrorragia, ou seja, menstruação de grande intensidade e que muitas vezes aparecem entre dois ciclos menstruais, ou seja, no meio do ciclo menstrual, perda de proteína, principalmente na urina, perda de sangue também na urina, edema escrotal, reumatismo, de ombros principalmente, paralisia ou semiparalisia de membros inferiores. É como se os braços fossem mais fortes que as pernas e, portanto, são mais requisitadas. Também lembramos de aftas, eczema e urticária, muito características de sulfur, palpitações e sintomas cardíacos, sensação de calor geral, tendência à sudorese, dores musculares, principalmente a contrações musculares. Importante, ferro sulfúrico piora com o calor e melhora com o frio e com o gelo, inclusive dor de dente. Também pode haver piora com o movimento quando você estiver numa situação, ou quando o paciente está numa situação de congestão ativa, acompanhado de sensação de plenitude, de rubor, de excesso de sangue. Então, se a gente for resumir aqui o ferro sulfúrico, ele pode ser entendido como pessoas que pressionam no relacionamento, são muito exigentes ao parceiro, irritáveis com a invasão do seu espaço, inclusive interno, desejo de proximidade, mas muita cobrança, congestão, hemorragia, tendência a calor, distúrbios digestivos, ginecológicos e reumatológicos. Eu acredito que muita gente viva esse peso, né? Muita gente esteja incluída nesse peso da relação, né? Do parceiro ser muito exigente, do parceiro querer ter uma cartilha de como você deve se relacionar, do que ele espera, uma exigência de que aquilo seja cumprido. Isso é bastante interessante. Essa piora com o calor, né? O calor é uma causa de bastante adoecimento. E essas questões de inflamação, principalmente com pus, principalmente com secreção amarelada, sensação de peso, seja no corpo ou seja na alma. Muito interessante esse remédio, eu tenho certeza que muita gente vai utilizar. Tá certo, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui.
e vejo vocês no próximo vídeo.